E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2014 que fala pra gente o seguinte: um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode se movimentar livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir a sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores de ΔH, como mostrado no gráfico. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados MV. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato do gás M em relação ao V apresentar o quê? Vamos lá, gente. Vamos entender o que está acontecendo. Você tem um sistema que ele está sendo aquecido, ou seja, está sendo fornecido calor para esse sistema. E a partir disso, o que a gente vai poder entender? Por você estar fornecendo calor, esse gás vai estar sendo aquecido e aí ele vai se expandir. Quando ele se expande, ele vai acabar empurrando esse objeto aqui. Esse objeto ele tem um determinado peso e ele faz uma pressão que a gente vai chamar de pressão do objeto. A pressão do objeto, a gente pode lembrar que pressão é força sobre área. A força associada ao objeto é o peso dele, dividido pela área desse mesmo objeto. Então, tanto o gás M quanto o gás V, eles têm que, minimamente, pensando numa situação real, eles minimamente têm que ter uma pressão, em algum momento, superior à pressão feita por esse objeto. Ou seja, o gás vai fazer uma pressão aqui, que tem que ser minimamente superior. Entendendo que esse objeto ele vai se movimentar com uma velocidade praticamente constante, a gente pode entender que essa relação de pressão vai ser igual. Ou seja, a pressão tanto do gás M quanto do gás V vão ter que ser minimamente iguais à pressão feita pelo objeto. Se PM é igual a PO e PV é igual a PO, a gente pode chegar na conclusão de que PM é igual a PV, beleza? Lembra que se essas pressões forem iguais, ou esse objeto ele pode estar parado, ou ele pode estar se movimentando com velocidade constante. E a gente vai admitir essa segunda situação, se movimentando com velocidade constante. Para isso, as pressões podem ser iguais. Beleza. Como que eu vou relacionar as variáveis desse gás? É um gás ideal e ele está sofrendo uma transformação, ou seja, ele está mudando o volume. Para toda transformação, a gente pode pensar no PVT Povator, tanto para o gás M quanto para o gás V. A pressão tem que ser igual à pressão do objeto. Então, a pressão... Pensa no seguinte, antes você tinha... vamos pensar que o êmbolo estava um pouquinho mais embaixo. E aí você tem aqui o objeto, o mesmo objeto, e aqui o cilindro. Legal, ficou meio tampado, mas não tem problema. Quando esse objeto, esse gás estava sendo pressionado pelo cilindro antes, para que esse gás ficasse em equilíbrio, necessariamente a pressão do objeto tinha que ser igual à pressão do gás. E esse objeto ele sobe com velocidade constante. Ou seja, a pressão do objeto não mudou e como subiu com velocidade constante, a pressão do gás continua a mesma. Então essa transformação aqui é uma transformação isobárica. Logo, a gente pode cortar a pressão, por ser uma transformação isobárica. Agora, vamos analisar a relação entre volume e temperatura. Como é um cilindro, a gente vai poder dizer que o volume é a área da base vezes a altura. Então, a gente vai ter área vezes a altura sobre temperatura, e aqui vai ser área vezes a altura inicial sobre a temperatura inicial. Observando aqui o sistema, a gente vai ter que essa área ela não muda, porque é um cilindro fixo. A única coisa que vai mudar vai ser a altura do pistão. Então, essa área aqui a gente pode cortar. E aí a gente pode relacionar o quê? A altura com a temperatura. Observa que você tem duas grandezas sendo
divididas uma pela outra. E aí isso mostra que quanto maior for a temperatura, maior tem que ser a altura, beleza? E quanto menor for a temperatura fornecida, menor vai ser a altura encontrada. E isso está mostrando para a gente o seguinte: quanto mais você aquece esse gás, maior vai ser a altura atingida, né, nesse sistema. E como que a gente vai analisar isso nesse gráfico? Observa que você tem uma quantidade de calor e uma diferença de altura. Eu vou imaginar que eu estou fornecendo, por exemplo, 100 joules de calor. E aí, nesses 100 joules, a gente tem essa reta vertical. A partir disso, eu consigo ver a variação de altura e eu posso estimar valores. Por exemplo, posso dizer que o gás subiu 2 centímetros para o gás V. E eu posso dizer que para o gás M ele subiu um pouco mais que 2 centímetros, por exemplo, 6. Com isso em mente, eu posso avaliar o seguinte: se o gás V ele subiu 2 centímetros e o gás M subiu 6, significa que o gás M apresentou uma altura maior final. Se ele apresentou uma altura maior final, necessariamente ele sofreu uma mudança de temperatura. A temperatura dele, final, foi maior. Então, eu posso dizer o seguinte, que a temperatura do gás M foi maior que a temperatura do gás V nessa relação. Por quê? Porque com a quantidade de calor fornecida, o gás M ele subiu mais do que o gás V. E quanto maior for a altura, maior vai ser o valor da temperatura. Beleza? A gente pode fazer essa relação, ela tá, assim, apesar de não estar mostrado explicitamente isso, a gente pode fazer essa relação. E como que a gente pode analisar a relação do calor? O calor, a gente pode lembrar lá da expressão da termologia, né? Que é igual a M vezes C vezes delta θ. E aí observa o seguinte: nessa situação, como a gente está falando de quantidade de calor, essa quantidade de calor foi a mesma. Então, o que vai mudar são os parâmetros de massa, calor específico e variação de temperatura. Nessa questão em especial, é legal a gente dizer o seguinte: massa vezes calor específico é chamado de capacidade térmica ou capacidade calorífica. Então, a nossa expressão vai ser Q igual a Czão vezes delta θ. E aí, como que a gente analisa a capacidade calorífica do gás? Ó, a quantidade de calor vai ser a capacidade calorífica, capacidade térmica, vezes variação de temperatura. Como o gás M ele apresentou uma temperatura final maior, significa que ele esquentou mais, beleza? Do que o gás V. Então, a gente pode afirmar que a variação de temperatura do gás M vai ser maior que a variação de temperatura do gás V, imaginando que inicialmente esse sistema estava com a mesma temperatura inicial e a mesma altura inicial, beleza? E aí, quando você tem duas grandezas multiplicadas entre si, elas são inversamente proporcionais. Maior variação de temperatura, menor capacidade calorífica. Então, a gente pode afirmar que a capacidade calorífica do M vai ser menor do que a capacidade calorífica do V. E aí, ele fala justamente isso. O gás M apresenta uma menor capacidade calorífica. Olha aqui. Gabarito é a letra E. Mas vamos dar uma olhada e ver o porquê não pode ser as coisas. Energia de ativação está relacionada à quantidade de energia relacionada a uma reação química. E aqui a gente não tem, explicitamente falando, alguma reação química acontecendo. Então, a gente vai descartar essa energia de ativação. Não tem reação química acontecendo aqui nessa situação. Maior compressibilidade. Compressibilidade de um gás vai estar relacionado ao quão ideal é esse gás ou não. E aí, para você poder analisar isso, você pode analisar a seguinte expressão: PV igual a N vezes R vezes T vezes Z, onde Z é o grau de compressibilidade. Para um gás ideal, o valor de Z vai ser 1.
E a gente está trabalhando com gás ideais. Então, o Z do M e o Z do V são iguais porque eles são gases ideais. Se a gente não estivesse trabalhando com gases ideais, aí sim a gente analisaria a compressibilidade. Mas aí a questão ia embora, né? Ia para Disney. Logo, a letra C não pode ser. A letra B fala de menor massa molecular, né? Bem, não tem muito como a gente avaliar isso, até porque ele já disse que a quantidade de mols é a mesma. E quando a gente está trabalhando com gás, o que importa é a quantidade de mols no final das contas. Então não tem como fazer alguma avaliação, algum cálculo específico para afirmar que a quantidade de mols vai ser a mesma. Então a gente vai excluir a letra B. E a letra A fala o seguinte, maior pressão de vapor. A pressão de vapor, ela vai estar associada quando existe líquido e gás ao mesmo tempo, né? O que é a pressão de vapor? Pensa no seguinte, você tem aqui água, né? Vamos supor que a gente tem um recipiente com água, e aí você tampa esse recipiente. Em algum momento, né, a gente tem água aqui, moléculas de água, e elas estão interagindo sempre. Em algum momento, vai acontecer um processo natural de evaporação. Significa que uma partícula de água, ela consegue ganhar energia suficiente para se desprender da ligação, né, da parte do líquido. E aí vai começar ficando por aqui. E aí começa a coexistir, né? Várias partículas começam a ganhar energia, né? Conforme o tempo vai passando, as partículas ganham mais energia, se desprendem do sistema e elas vão ficando aqui formando um vaporzinho, né, de água, nesse caso. E aí, a pressão de vapor está associada justamente à pressão feita por esse vapor aqui de água que surge a partir do momento que você tinha um líquido. Para existir pressão de vapor, tem que coexistir o estado líquido e o estado gasoso no sistema. Aqui a gente não tem estado líquido, então a gente já pode excluir a letra A também. E é com essas afirmações e análises que a gente encerra a questão por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!